A equipe Talento Virtual apresenta A Primeira Vez de uma Vítima de Abuso, texto de Nana Queiroz. Gostaria muito que todos prestassem atenção nesse texto, pois é um relato, ao meu ver, forte, comovente e que as 5 mulheres lindas que fizeram a narração desse texto estão aí representando milhares ou talvez milhões de mulheres que passam por isso ou já passaram por isso. E eu, Karen Cristina, espero do fundo do coração que aquela mulher que não passa por isso ou que nunca passou por isso, se Deus quiser, nunca passará por isso. A Primeira Vez de uma Vítima de Abuso, por Nana Queiroz. A primeira vez que eu percebi o potencial sexual do meu corpo foi através do abuso. Eu era bem pequena, não lembro ao certo a idade. Era daquela época em que as lembranças chegam claras, mas meio sem marca temporal. Daí em diante, o sexo teve meio que um ranço amargo para mim. Sexo era vergonha, violência e medo. Sexo era aquela coisa que me fazia sentir mal comigo mesma e chorar. Eu não contei ao meu namorado que tinha passado por isso quando decidi transar pela primeira vez. Em parte por vergonha e em outra porque ainda achava um pouco que a culpa tinha sido minha. Tinha quase 20 anos e demorei a beça se comparada às garotas da minha geração. E tive sorte. O Vini, meu amor de olhos cor da faculdade, teve muita paciência comigo. Tentamos 1000 vezes antes de conseguir pra valer. Eu queria muito. Tinha desejos e uma convicção racional. Mas meu corpo não respondia. Minha vagina se contraía involuntariamente e minha lubrificação simplesmente não existia. Toda vez que eu chorava, para! Ele parava tudo, onde estivesse, imediatamente. Excitado, frustrado, carente, segurava tudo como um homem de caráter e não como um animal. O Vini não tinha medo nenhum de ser tomado por bichinha. Ele não precisava sair forçando a barra para contar vantagem e não tinha vergonha de ser doce comigo na frente dos outros. E ele era puro açúcar. Eu, naturalmente, não esperava nada menos dele. Mas tem homem por aí, 42%, me diz a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha, e daria menos. Nos braços do Vini, eu descobri que o sexo podia ser gozo, podia ser amor, podia ser troca e afeto, podia ser descoberta de mim e dele. Hoje eu sou casada e gosto de sexo. Ninguém precisa gostar, mas eu amo ter recuperado isso. Prazer sexual era um direito meu, como é de todos, e eu fiz questão de recuperar meu acesso a ele. Há algumas semanas atrás, viralizou nas redes sociais um relato em que um cara narra como se sentiu enquanto homem fazendo sexo com uma vítima de estupro. Um cara que me lembrou o Vini, porque estava ali, disposto a ouvir o que o corpo daquela mulher contava para ele, disposto a entender que atitudes ele havia aprendido em filmes pornôs e eram na verdade violência. Um cara que, a meu ver, estava disposto a se desconstruir, e as redes reagiram. Muitas companheiras escreveram relatos igualmente e até mais comoventes. Debateu-se o direito de falar sobre o assunto, de cada lugar de fala,
acusaram o autor de tentar roubar o protagonismo feminino, de falar de assunto que não era dele, ou de falar dele, de seu processo, apenas. E eu, vítima de abuso, venho dizer que adoraria que o assunto fosse de todo mundo. Acolho todas e todos que queiram falar. Mandar os homens calarem a boca em vingança pelos anos de opressão ou pela violência sofrida pode parecer a saída óbvia. Já tive esse impulso, mas hoje me parece mais produtivo educá-los, e para educar é preciso deixá-los falar. Se todo mundo falasse de estupro, a gente não acharia que a mulher está pedindo. Se todo mundo falasse de estupro, 1/3 das brasileiras e dos brasileiros não pensaria que as mulheres são culpadas pelo abuso. Se todo mundo falasse de estupro, talvez eu teria coragem de contar ao Vini. Por que aquele processo todo era tão difícil para mim? Teria me feito bem, mas o Vini não soube, e mesmo assim ouviu cada recado do meu corpo. Cada passo dessa descoberta foi importante, não porque eu fui curada pelo pênis, como tem dito alguns textos de internet por aí, mas porque eu fui curada pela humanidade do Vini, pelo caráter, pela capacidade que ele tinha de me olhar nos olhos e me ver e me fazer sentir como o ser humano que eu sou. Alguém igual a ele, alguém que tem querer, vontades, desejos, aquilo que o primeiro cara que me tocou roubou de mim. O Vini sim me devolveu. Poderia ter sido uma mina, um cara, uma pessoa não binária ou trans. Não era o gênero do parceiro que estava em jogo. Eu acredito que o papel do feminismo é, às vezes, lembrar que gênero importa, às vezes, lembrar que não. E que a grande sabedoria está em entender quando é a hora de cada coisa. A redescoberta do sexo por uma vítima de estupro ou abuso sexual se dá através da redescoberta da dignidade no sexo. E por isso, muitas pessoas precisam sim do outro, da outra ou de alguém. O sexo, afinal, é uma experiência no mínimo a 2. Entendo mulheres que precisam se empoderar sozinhas. Mas este não é o único caminho, e o meu caminho também precisa ser respeitado. E desculpe se vai soar autoajuda, mas o poder de cura do amor tem que ser respeitado. Todos os processos de empoderamento feminino é singular e merece respeito. Não é vergonha precisar de outro ou outra, não é pouco feminista. Hoje o Vini está morto. Ele tinha só 33 anos e o coração dele parou de forma inesperada. Eu nunca vou chorar lágrimas suficientes por ele. Ele me ajudou a recuperar um monte de aspectos de mim. E isso é o mínimo que se espera de um cara. Que seja mais que um caralho. Infelizmente, é coisa pra caralho. Sim, eu, Naná, vítima de abuso sexual antes dos 10 anos, quero que mais homens façam parte dessa conversa. E desejo que mais homens sejam Vinis para alguém. A equipe Talento Virtual apresentou A Primeira Vez de uma Vítima de Abuso. Créditos finais. Participaram da narração deste texto as 5 lindas, maravilhosas mulheres, na ordem de fala: Maria Carvalho, Karen Cristina, Janaína Félix, Vera Fonseca e Andréa Magalhães. Texto de Nana Queiroz. Edição de áudio, Karen Cristina. Data da finalização, 8 de março de 2019.